Meus queridos amigos, bom dia. Tem tanta gente aqui, e o bom dia foi tão fraco, que eu acho que as pessoas já estão dormindo antes da palestra começar. Mas eu gostaria de escutar agora o bom dia dos encarnados acordados. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Agora já podem dormir tranquilamente. Não podia dormir antes da palestra começar, mas depois pode. Meus amigos, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema muito especial. Vamos falar sobre saúde e espiritualidade. É um tema, em verdade, que nós desenvolvemos num seminário de algumas horas de duração. Felizmente ele já está gravado, nós já temos ele gravado em DVDs, em MP3. Vocês podem acompanhar também pela TV do Conselho Espírita Internacional, a tvci.com, via satélite, em algumas cidades, pela TV por assinatura e sempre pela internet, nesse endereço, tvci.com. E nós queremos então saudar a todos vocês, a todos aqueles que nos assistem aqui presentemente ou mais tarde pela TVC. Nós vamos então iniciar com a poesia do Espírito Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Carta aos enfermos. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes dizes chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tarda o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa na rebeldia e no gozo pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos de perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, ser paciente e ser forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, dos remédios que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Casimiro Cunha, Chico Xavier, Carta aos enfermos, do livro Cartas do Evangelho. Bom, então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre saúde, sobre doença, sobre tratamentos espirituais, não é? E vamos então verificar o porquê adoecemos, qual o objetivo da doença, como encontrar a cura real e o que Jesus, o maior médico de nossas almas, tem a nos falar sobre o assunto. Vamos iniciar com as pesquisas científicas. A Organização Mundial de Saúde vai demonstrar que pessoas espiritualizadas, pessoas que têm algum tipo de religião ou de espiritualidade,
elas vivem mais, têm mais saúde, têm melhor nível de pressão arterial, níveis de colesterol, taxas hormonais e uma série de outros fatores, provando que ter algum tipo de espiritualidade faz bem para a saúde. Então, mesmo que não fosse verdade, valeria a pena nós acreditarmos nas religiões, nas crenças espiritualistas, porque nos trazem mais paciência, mais resignação. As pessoas suportam as doenças sem desespero, sem tantas aflições, porque têm a esperança na vida futura, como Allan Kardec vai nos falar dessa crença, da crença na vida futura, da mudança desse ponto de vista, de que somos espíritos imortais, e que, portanto, o corpo é apenas uma roupa que o Senhor da vida nos dará, quantos sejam necessários para a nossa evolução. Já está comprovado também que na saliva existe um tipo de imunoglobulina, uma substância que está relacionada com a imunidade do nosso corpo. Pegaram um grupo de jovens para assistir um filme de guerra, de muito sofrimento, o filme Apocalipse Now, tratando da guerra do Vietnã. Mediram os índices da imunoglobulina e ela estava muito mais baixa ao final do filme. Quando, ao contrário, apresentaram um filme sobre a Santa de Calcutá, Madre Teresa, os níveis de imunoglobulina subiram assustadoramente, mostrando então que quando estamos envolvidos pelo amor, daí porque até livros publicados, falando de que quem ama quase não adoece, a gente vai verificar como o amor também vai fazer muita diferença na nossa saúde. Por isso o mandamento maior de amar a Deus, de amar ao próximo, e também o alto amor, que é fundamental para a nossa saúde. Já a prece, as orações, já tem comprovação também científica. Já foi demonstrado estatisticamente que pessoas que recebem orações, mesmo que não saibam, recuperam-se mais rápido, recuperam-se melhor do que aquelas outras que não recebem preces. Então não é mais coisa só de religião, só coisa de fé, é algo de ciência. E se a pessoa orar também, melhor ainda a sua recuperação. Se o médico tiver fé no remédio que prescreve, o remédio faz mais efeito do que quando ele não acredita no poder do remédio. Até isso já está demonstrado, o poder da fé. Até porque Jesus nos falava, tua fé te curou. Que queres que eu te faça? Tu crês que eu te posso curar? E vejam que em algumas cidades ele não conseguiu curar todas as pessoas. Em Nazaré, sua cidade, ele fez poucas curas. Em Betsaida, em Corazim, ele vai, inclusive citar no seu próprio evangelho, de que ninguém é profeta em sua terra. Que a gente fala aqui no Brasil, que santo de casa não faz milagre. Porque as pessoas, esse não é o filho do carpinteiro? E não acreditavam no seu poder. Então ele doava os fluidos, tinha um alto poder magnético, altíssimo aliás, mas era necessário que a própria pessoa quisesse ser curada, fizesse um esforço. Daí porque ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, que eu vos aliviarei. A gente tem que ir até ele. Haroldo Dutra Dias nos conta, da passagem do cego, e o cego tem então que clamar, ele vai gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Então a gente tem que pelo menos pedir, temos que fazer esse movimento na direção, temos que movimentar as nossas próprias forças, como um dia Emmanuel fez com Chico Xavier. Chico estava muito doente, estava sentindo até que já iria desencarnar, e Emmanuel lhe disse: Chico, se você desencarnar agora, chegará
com alguns créditos realmente no mundo espiritual. Mas muitos espíritos avalizaram o seu pedido de reencarnação. Você frustrará muitas expectativas a muitos espíritos que anseiam, que precisam do seu trabalho. Emmanuel trabalhou na sua autoestima, para que ele movimentasse as suas forças, e então ele se recupera naturalmente, claro, com a ajuda de Emmanuel. Fôssemos nós, ficávamos lá desesperados, querendo um passe, querendo que o mentor nos curasse. Mas não, Emmanuel vai trabalhar em Chico, porque ele estava abatido, estava desanimado, estava desmotivado. Então é muito importante compreender. E aí os médicos vão falar do efeito placebo. Quando eles vão lançar um medicamento, eles pegam um grupo e dão um remédio mesmo, e outro grupo, ou vários grupos, eles dão um remédio parecido com aquele, mas que não tem nada, contém farinha, contém amido. E curiosamente, boa parte desse pessoal que comeu, que experimentou o comprimido de farinha, fica curado. É o poder da fé. Aí eles falam da autossugestão, mas é que a própria pessoa movimenta o seu poder de própria cura, de que está sendo tratado. Então não é só um fenômeno do mundo espiritual para cá, nós precisamos também. Então Jesus vai falar: tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então nós teremos sim os recursos doados abundantemente pela espiritualidade, mas é necessário que cada um de nós esteja em condição de se perdoar, de querer ficar curado, porque há muita gente que se acomoda com a doença, porque a doença também traz alguns benefícios, não é? A gente pode ficar sendo tratado de maneira mais amena, ninguém pode mais cobrar da gente, ninguém pode reclamar, porque a gente é o coitadinho, é o doentinho. Então tem pessoas que até se comprazem na doença. Isso é natural da gente, do ser humano mesmo. Então temos que estar atento a essas duas questões. Então a prece funciona, mas é muito importante o poder da fé. E há muitas universidades hoje, sobretudo nos Estados Unidos, onde a cadeira, a disciplina de medicina e espiritualidade já é obrigatória. No Brasil nós temos já várias estudando, inclusive na USP, Universidade de São Paulo, existe a cadeira de medicina e espiritualidade. Os médicos já não estão mais fechando os olhos para essa realidade, a realidade espiritual. E muitas terapias chamadas complementares, a gente chama alternativas, não é? Mas não deveriam ser chamadas alternativas, mas sim complementares, porque elas não substituem o tratamento tradicional, como a acupuntura. Já está comprovado que ela diminui as dores, ela é um verdadeiro, não é, anti-inflamatório também. A homeopatia e vários outros tipos de tratamentos muitas vezes, demonstram muitos resultados. É claro que tem a autossugestão, mas também tem o próprio tratamento dessas questões. Nazareno, e o que é a doença? Bom, meus amigos, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente vai ver que a doença pode ser várias coisas diferentes. Ela pode ser uma prova, um desafio evolutivo, porque espírita não tem problema, né? Nós não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Aquele marido complicado, aquela sogra, não é? Ou aquela nora, a gente diz: olha, eu estou com um desafio lá em casa, não é? É um desafio. Então tem as provas, são desafios para a gente crescer, porque nós estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual somos seus trabalhadores, e um dia seremos seus ministros. Pode ser também uma expiação. Quem sabe o que significa expiação? Um de cada vez. Levanta a mão assim para a gente fazer uma sequência assim. O que é expiação? Você vive falando que tem um monte de provas, expiações. O que é expiação? É expiação. O Valdir não vale, essa turma toda boa aqui da frente não vale não. Segundo o dicionário, bem como a gente estuda, não sabe nem o que é que a gente está lendo.
Expiação, segundo o dicionário, significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Significa também purificação ou depuração, que seriam significados mais adequados para a doutrina espírita. Mas vejam que muitos espíritos vão dizer que a Terra é um presídio. Ela é uma escola, ela é uma oficina de trabalho, onde estamos aqui para sermos consertados, diz Bezerra de Menezes. Ela é uma academia do espírito, não é? Ela é um templo, ela é um lar. Mas no livro Céu e Inferno, os espíritos dizem a Allan Kardec que a Terra é uma espécie de purgatório. Quando o ente querido desencarna muito cedo, eles dizem: olha, vocês não deveriam lamentar, porque é como se ele se libertasse da prisão antes da gente. A gente deveria ficar feliz, porque ele agora não precisa ficar mais preso na Terra. Mas a gente falta morrer, não é? Quando alguém desencarna. Devemos ficar felizes, porque ele já não precisa mais ficar nessa espécie também de purgatório. Então é um local de purificação, de evolução, de autoaperfeiçoamento, mas que muitas vezes a reencarnação é um castigo, está lá também em O Livro dos Espíritos. Então nós estamos aqui para sermos consertados. Um dia eu fui falar para um grupo de soropositivos, pacientes com HIV, e eles estavam muito abatidos. E eu estava falando sobre Bezerra de Menezes. E então eu falei para ele: meus amigos, não fiquem tristes, porque todos nós aqui na Terra estamos doentes. O que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma. Se temos os cegos da visão, nós somos aqueles outros que estamos ainda cegos pelo orgulho. Se nós temos os surdos, nós somos aqueles outros que ainda não conseguimos escutar o apelo daqueles que choram, daqueles que sofrem. Se nós temos os cardiopatas, os doentes do coração, nós somos aqueles outros que temos o coração ainda endurecido pelo egoísmo. Se nós temos os paralíticos que não conseguem locomover-se, nós somos aqueles outros que ainda não damos um passo na direção dos nossos semelhantes que precisam de auxílio. Todos nós estamos aqui doentes. O que não estamos doentes do corpo, estamos doentes da alma, com raras exceções, não é? Os missionários. Então André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, vai dizer que a encarnação no corpo físico é como se fosse um filtro, um carvão, que vai absorver as imperfeições do nosso perispírito, o nosso modelo organizador biológico, o corpo espiritual, o corpo incorruptível, como chamava Paulo de Tarso. Então vejam que a encarnação vai nos ajudar, e que a doença é como se fosse um dreno energético, drenando essas desarmonias do nosso perispírito. Então a doença já é o nosso tratamento. Nazareno, mas nós vamos ter curas na casa espírita? Vamos, na sala de passes, com os médiuns de efeitos físicos, não é? A gente não usa muito a nomenclatura que Kardec originalmente utilizou, médiuns curadores, por quê? Porque nem todo mundo vai ficar curado. Porque muitos de nós precisamos da doença como tratamento, como eu precisei da amiga depressão, para me curar o orgulho gigantesco, meus amigos, a vaidade intelectual. E graças a esta amiga, a uma quebra financeira, depois de 12 anos como ateu, alguém que não acreditava em Deus, eu finalmente fui vencido e busquei e conheci, que não conhecia, a doutrina espírita. Então a doença é nossa bênção, é esse dreno também dessas desarmonias. Ela também proteção, uma espécie de contenção, como se fosse uma camisa de forças, para que a gente não incida em novos erros, às vezes espetaculares. Às vezes a gente nem sabe, quebra o pé e fica impedido de fazer uma viagem, e não sabe por quê, porque às vezes estava ali, não é? Um acidente.
Às vezes estava ali um momento em que a gente iria, não é, provocar um grande desastre na nossa encarnação atual. Pode ser também, não é, uma contenção, portanto, proteção, para que a gente desenvolva melhor nossa missão, e pode ser também um tipo de orientação. É como se o corpo falasse. E há um livro que se tornou best-seller em 1983, na Alemanha, de um médico e de um psicólogo, os doutores Thor Deflesen e Rudger Docker. Chama-se A Doença como Caminho. Eles não são espíritas, mas eles remontam as causas mais remotas das doenças, mostrando que muitas delas são sintomas de que algo não está bem com a gente, no nosso psiquismo, e traz informações curiosas. Algumas, é claro, necessitam de alguns reparos, mas o nosso corpo fala também através da doença, nos reeduca. Por exemplo, nesta encarnação eu vim com uma esofagite, uma espécie de gastrite no esôfago. Alguém aqui já teve gastrite, esofagite? Só eu, palestrante? Ah, sim, ainda bem, tem mais gente ali. Que normalmente é fruto da ansiedade. Eu tenho ainda que lidar com a ansiedade, né? Sou ansioso crônico. E acreditem, dou palestra, seminário sobre ansiedade. Mas pelo menos lá eu digo, né? Olha, mas eu sou ainda ansioso e tal. Mas, então, a doença vem muitas vezes o quê? Para nos alertar que talvez a gente tenha abusado do excesso de comida, talvez tenhamos abusado dos alcoólicos, talvez estamos abusando da ansiedade, do estresse, que aliás, diz a Organização Mundial de Saúde, a maior causa de doenças da atualidade é o estresse. Não é a droga, não é o fumo, não é o álcool, não é o sedentarismo, não, é o estresse. Confirmando o que o médico das almas já nos falava há 2000 anos, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós sabemos por Haroldo Dutra Dias que coração, naquela época, para os judeus significava não só as emoções, mas também os pensamentos, o intelecto. Então uma mente desarmonizada, estressada, ansiosa, vai provocar muitas enfermidades. E o primeiro sintoma, o aviso, o alerta é a gastrite, a esofagite, a insônia e tantas outras questões, né? Ela também serve para, eu criei uma palavra nova, desapegação. Desapegação, acho que não tem no dicionário, para nos ajudar a nos desapegar. Então uma doença longa ajuda-nos a afrouxar os laços que nos prendem à matéria, e nós vamos então chegar no mundo espiritual numa condição muito mais favorável. Leia um livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz para o Chico Xavier. Ele narra vários casos de desencarnação. Quer saber como é que é a morte? Basta ler esse livro. E vai narrar vários casos, inclusive médiuns, espíritas. Então uma doença longa e a pessoa resignada, tranquila, é muito melhor, a pessoa chega muito melhor no mundo espiritual do que, às vezes, não é? Sem preparo, sem o conhecimento da vida espiritual. Então uma doença é uma bênção para nós. Por isso que Chico dizia que o mal, na verdade, é o bem, que a gente não reconhece a princípio. Então tudo que Deus permite, meus amigos, é sempre para o nosso bem, porque Ele sabe que dali vai nascer algo melhor para nós. Então até uma doença longa é uma bênção. A gente vai se desapegando, se despede da família, já não está preso aos instintos da animalidade, ganhamos mais sabedoria, mais resignação. Nazareno, mas o espírito é para ser acomodado? Não, pessoal, o espiritismo não é uma doutrina de acomodação, como nos ensina Divaldo Franco. É uma doutrina de resignação dinâmica, ativa. Porque através da caridade nós sabemos que ela cobre uma multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. E Jesus nos afirma que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados.
Então a gente sabe que através desse amor é que vamos encontrar a verdadeira cura dos nossos espíritos, de nossas vidas. Então é como Simão Pedro de Lima, outro expositor querido de Minas Gerais. Minas Gerais está pródiga, né, de bons expositores, apesar que aqui a gente também tem, não é? Nosso querido Valdir, a Yara, deixar um abraço aqui, registrar a presença dele aqui, sempre muito querido, nos acolhendo sempre com muita atenção. E tantos outros, não é? Eu conheço pouca gente aqui de São Paulo. Então vejam que Simão Pedro de Lima vai dizer que espírita não gosta de sofrer. Vocês gostam de sofrer? Eu não gosto. Mas espírita, quando sofre com gosto, porque ele sabe que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então, se a gente está sofrendo, ou é para despertar, para aprender, para evoluir, para alguma coisa assim, ou estamos expiando, resgatando, não é? Em prestações módicas, aquilo que contraímos em atacado, como dizia Chico Xavier. Então, o espírita não gosta de sofrer. Não vamos fazer apologia ao sofrimento, não, mas vamos sofrer com resignação, porque existe o bem e o mal sofrer, como está lá no Evangelho. Sofrer por si mesmo não é bom. Agora, sofrer com resignação, com paciência, este é o bem sofrer. Este é agradável a Deus. E quase toda prova rude, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento, e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Então olha, até as provas mais difíceis, é essa que está mostrando que a gente está no finzinho da nossa prova, não é? Tem também a doença como evolução, porque vai ajudar a gente a evoluir, vai ajudar a gente a parar. Se não fosse a depressão, meus amigos, vocês acham que a gente pararia? A gente que vive correndo desesperado com as notícias, com o trabalho, para pagar as contas, perdemos um tempo muito grande no trânsito, e é no internet, no Facebook, não é? no e-mail, no telefone, na TV, não sobra tempo para nada. Aí tem que vir a amiga depressão e nos fazer parar, como me fez, e nos obrigar a fazer o autoconhecimento que nos ensina a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Existe até a chamada depressão iniciática. Francisco, o Sol de Assis, que é o patrono dessa casa, ele teve 1 ano acamado com depressão, defende Divaldo Pereira Franco. Naqueles séculos 12 e 13, ninguém sabia o que era a depressão, nem existia esse nome, era chamada de melancolia, mas ele ficou 1 ano acamado, depois de ir combater contra a cidade vizinha, Perungia. Ele que vivia nos bares, nas festas, né? Nas baladas. Naquela noite escura, Francisco vai perceber que a sua verdadeira missão era realmente pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações, e viveu o seu Evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Deixou 200 mil seguidores, afirma Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Sem TV, sem rádio, sem internet, sem filmadora, sem microfone. Então, a depressão serviu para Francisco despertar. Então, assim também a doença é para nos fazer despertar e fazer esse autoconhecimento, essa iluminação interior, para descobrirmos quais os talentos que o Pai nos confiou e qual a nossa missão aqui na terra. Então vejam que tudo que Deus permite é para o nosso bem. Daí porque André Luiz fala da dor prova, da dor auxílio e da dor evolução, não é? A gente vai avançar por causa do horário. Pessoal, nós somos seres biopsicossócios espirituais, então há muitas causas para as doenças. Tem causas, por exemplo, biológicas, ambientais, sociais, psicológicas, espirituais, mas a principal causa qual é? A imperfeição. Tanto a doença quanto a infelicidade, né, que nós temos ainda, está lá no Livro dos Espíritos, que a felicidade se prende à perfeição. Então os espíritos puros gozam de uma felicidade inefável, que a gente não tem nem condição de imaginar.
Então nós só temos doenças porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, que vamos evoluindo a pouco e pouco, e por isso adoecemos também. Se nós fôssemos anjos, nós não adoeceríamos. Não há registro de doenças em Jesus. Vamos avançar. Quais são as causas biológicas ou ambientais, não é? A má alimentação, meus amigos. Como a gente se alimenta mal hoje? Tanta coisa, não é? Gordurosa, tanta coisa engordante, não é? Tanta coisa industrializada, tantos produtos químicos e principalmente os excessos. Já está provado cientificamente que ratos, quando recebem menos alimentação do que outros, vivem 50% mais. Ou seja, ser magrinho, comer pouco, a pessoa pode viver até 50% mais, comparando com os nossos amigos ratinhos. Então a gente tem uma alimentação muito atrapalhadinha e pior, sem atividade física, o sedentarismo. Porque se a gente trabalhar na construção, não é? Botando lá tijolo e tudo, trabalhando no sol quente, já viram o tamanho do prato daqueles operários de construção? Não é? Pode botar gordura, pode botar tutano, não é? Botar aquelas coisas rabadas, não é? Assim, eles comem e não adoecem. Por quê? Porque eles passam o dia fazendo atividade física. Mas hoje a gente passa o dia no computador, ou então apertando o controle da TV por assinatura, né? TV a cabo, ou então abrindo a porta da geladeira repleta de guloseimas. E a gente está adoecendo, está ficando com diabetes, com pressão alta e tantos outros problemas, trombose, AVCs, infartos, por conta do excesso de alimentação e falta de atividade física. Os excessos, nós estamos falando que são também tentações, não é? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 712, salvo engano, Allan Kardec pergunta: mas por que Deus coloca, não é, o gozo dos bens terrestres? Por que aqui tem tanta coisa, não é, que nos atrai? E aí os Espíritos dizem: para que o homem cumpra melhor a sua missão e para prová-lo por meio da tentação. Tentação. E Kardec pergunta: e qual o objetivo da tentação? Desenvolver-vos a razão, o discernimento, que deve preservá-lo dos excessos. Mas a gente muitas vezes está escorregando nessa tentação, não é? Então vejam que é um mundo de provas, de expiações e de tentações também, para que a gente aprenda a desenvolver a razão, né? Não ceder tanto aos excessos. Problema também das drogas, de vários tipos, né? Do álcool, que a pior das drogas é o álcool, não é? Cigarro e tantas outras. Até também a questão dos vírus, das bactérias, né? Dos fungos, dos germes, mas isso é fruto da imunidade baixa. Se nós estivermos realmente em paz. Então, se a gente desenvolver o quê? O conhecimento. O conhecimento nos traz a fé. A fé nos produz a paz. A paz nos traz a serenidade. Aí a gente vai estar com a imunidade lá em cima. Mas a gente vive ansioso, estressado, e a imunidade não vive gripando, não sabe, vive gripando, pensa que não são os vírus, não, é você que está frágil. Em que pese haver doenças, não é, realmente, que mesmo os mais fortes sucumbem. Há também os agentes cancerígenos, como as radiações, não é? Inclusive a radiação solar em excesso. Então é bom usar chapéu, é bom usar camisa de manga comprida. Aqui no Brasil a gente tem muito sol. Se cuidar, em que pese precisar pegar um pouquinho de sol também para fixar a provitamina D, não é? Já está comprovado também, para que a gente não tenha problema de depois da fixação do cálcio. A poluição, que em São Paulo capital, né, nós sabemos que já está complicada, em Cubatão, em outras cidades. Aqui em Rio Preto felizmente está tranquilo ainda, né?
Há também a questão dos acidentes, a nossa negligência, enfim. Allan Kardec, aliás, vai dizer no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está estudando as causas atuais e anteriores das aflições, que a maioria das causas das nossas aflições são desta mesma vida, não são de vidas passadas. É a nossa incúria, o nosso descuido, é a nossa negligência, a nossa falta de esforço, e depois a gente vai se queixar. Não, muitas vezes são desta mesma vida, a maioria das nossas aflições. Causas psicológicas também temos, causas que podem favorecer as doenças. Já falamos aqui do estresse, da ansiedade. Mágoas. Vocês sabiam que há estudos mostrando que pessoas que guardam mágoas promovem uma série de doenças? Inclusive alguns tipos de câncer estão associados a isso. E o que é que Jesus nos falava? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. A gente acha que está fazendo um favor, não é? Não, é para o nosso próprio benefício, para a nossa própria saúde, vale a pena perdoar. Somente câncer do seio. Eu tenho uma parente que quando ela teve câncer, foi conversar com o médico lhe perguntou: que grande mágoa, que grande revolta ou sofrimento você experimentou há 10 anos atrás? E ela se recordou do nascimento do seu único filho, que nasceu com problema de hidrocefalia, que teve que colocar várias válvulas, e somente após ela ter ido a um médium de efeitos físicos, é que finalmente ele ficou curado, mas quase não conseguiu reencarnar. E ela ficou ela era católica, ficou muito revoltada. Como é que Deus permitia isso com uma criancinha, com seu filhinho querido? E essa mágoa um dia talvez tenha se tornado um câncer. Transtornos, não é? Aliás, sentimentos de culpa, que são frutos das nossas crenças muitas vezes equivocadas. Sentimento de culpa produz auto-obsessão. Emmanuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão espiritual, psicografada por Divaldo, vai dizer que entre esses vários plugs mentais que permitem a obsessão espiritual, o mais excelente deles é o sentimento de culpa. Então, nada de culpa. Nós gravamos até uma palestra, infelizmente a gente não vai poder falar aqui, sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, porque é terapêutico, meus amigos. Nada de arrependimentos mórbidos, de remorsos paralisantes, não, porque Jesus já nos falava: o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Vamos deixar o passado passar e vamos adiante, porque a culpa também é motivo para muitas doenças. Transtornos da falta de evolução espiritual, né? A imaturidade psicológica, traumas de vidas passadas também podem trazer enfermidades. Ensina o nosso querido Alberto Almeida, o expositor lá do Pará. Eu acho que não vai dar tempo de comentar. Emoções desequilibradas, não é? Raiva, rancor, ódio, ciúmes, inveja, desânimo, tudo isso nos adoece, nos desarmonia o corpo espiritual. Daí porque devemos nutrir sempre os bons sentimentos, os bons pensamentos. Vigiai os vossos pensamentos, não é, pessoal? As vossas emoções. Não é para vigiar o vizinho, o chefe, o colega de trabalho, não. O marido até que de vez em quando é bom dar uma vigiada. Vigiai os vossos pensamentos, as vossas emoções, e orai a fim de não cairdes em tentação. Então a gente ter esse cuidado que Jesus nos orienta, não é? A gente não viver o momento presente, que é um tipo de meditação. Aliás, a meditação traz muitos benefícios para a saúde, demonstra a ciência. E uma das mais excelentes delas é nós sabermos viver cada momento
estar presente, estar inteiro em cada instante. É um tipo de meditação, segundo os nossos irmãos zen budistas, a mais excelente delas, e que Jesus nos fala em várias passagens do seu Evangelho para todos nós. Causas espirituais. Bom, primeiro nós temos a programação reencarnatória. A programação reencarnatória, muitos espíritos, vai nos dizer André Luiz no livro Missionários da Luz, por Chico Xavier, que muitos espíritos pedem, solicitam reencarnar com pequenas doenças, com pequenos defeitos físicos, com alguma enfermidade, para que aquilo ajude a sua missão aqui na Terra. Então eu tenho certeza que essa minha depressão, além de ser uma expiação, foi também aceita no mundo espiritual, porque era o único remédio amargo, sim, era aquela cirurgia grave, mas talvez a única capaz de me curar o orgulho, o ateísmo, o egoísmo. E ainda sobrou um bocado, viu, pessoal? Então vejam que a gente aceita, está lá em O Livro dos Espíritos, questões 258 e seguintes. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnar, eles têm uma noção das provas que irão passar aqui na Terra, e os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, lá no mundo espiritual, numa condição mais ampliada de consciência, a gente viu que seria muito bom para a gente passar por determinadas provas aqui na Terra, inclusive as enfermidades. E aí ele vai prosseguir, vai falar sobre o determinismo que existe em nossas vidas, o livre-arbítrio, sim, mas lá no mundo espiritual a gente já escolheu, porque era para o nosso próprio bem do espírito, e não do corpo, porque o corpo a gente é apenas uma roupa, meus amigos. Então, nós primeiro teremos essa programação, e que as pessoas, os médicos acham que é herança genética. Sim, mas por que aquele espírito reencarnou naquela família que traz o gene? E tem pessoas que reencarnam com o gene da doença. Vocês viram agora o caso, não é, da atriz muito famosa, como é que é o nome dela mesmo? Angelina Jolie, que ela identificou que tem os genes BRA, C1 e C2, e que tem grandes chances de desenvolver o câncer. Mas os médicos já sabem que muitas pessoas que têm os genes não desenvolvem a doença, e pessoas que não têm os genes podem desenvolver o câncer. Então é como o professor, o doutor Décio Iandoli Júnior vai dizer, ele traz uma palestra sobre essa questão da saúde, das doenças, inclusive tem um programa na Rede Mundo Maior, acho que é Ciência e Espiritualidade, e ele vai dizer que tem os fatores epigenéticos. Então é que o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele vai ativar os genes ou não ativá-los, dependendo da nossa programação reencarnatória. Então a genética é consequência do perispírito, e não o contrário. Existem as causas genéticas, mas ou a gente reencarnou ali não por acaso, ou vamos desenvolver ou não a doença através da ativação do perispírito. Sensibilidade mediúnica, Kardec vai dizer no livro A Gênese que no final dos tempos, que não é final do mundo, é final de um ciclo, de uma era, ou seja, nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas, chegando, não é, para o mundo de regeneração, estamos em plena transição planetária. A profecia de Joel se cumpriria, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, dizendo que a mediunidade ficaria cada vez mais comum à medida que a gente adentrasse a era da regeneração. É uma hipótese levantada por Kardec. Na introdução ele ressalva que é um livro de hipóteses, não é? Grande parte dele. Mas será que não é verdade mesmo?
o que ele chamou de vulgarização da mediunidade. Quanta gente hoje com depressão, quanta gente hoje com síndrome do pânico, quanta gente sendo levada para as drogas. Será que também não é uma maior sensibilidade mediúnica, uma sensibilidade para a influência dos espíritos? Eles estão mais próximos de nós. Tanta obsessão, tanto suicídio. Então pode ser essa sensibilidade mediúnica, como pode ser o caso da obsessão espiritual, que é a influência persistente de um espírito mau sobre outro. E aí vocês já sabem aqui esse assunto, não é? De trás para frente, de frente para trás. Mas quem tiver interesse, a gente também já tem gravado a palestra sobre tratamento, né? Da obsessão espiritual. E o que é obsessão espiritual de modo geral? Falamos aqui da auto-obsessão, e que as maiores causas estão nesta vida mesmo, né? Então existem causas espirituais. Vocês lembram do livro Missionários da Luz? Lá em Missionários da Luz há 5 casos de pessoas que adoecem por conta de influências espirituais. Espíritos doentes, próximos deles, levando a enfermidades. Porque nos diz Emmanuel, nós falamos ontem aqui, que 3 em cada 4 espíritos que desencarnam na Terra não vão de imediato para as colônias espirituais superiores ou inferiores. Eles continuam entre nós, porque onde está aí teu tesouro, também está o teu coração. Como não conheceram a doutrina espírita, não sabem como é que a vida, além da vida, vence do outro lado, e acreditam-se vivos. Conversam com a gente não responde, e eles acham que estão sonhando, ou que estão ficando loucos. Então vocês agora já sabem, não é? Quando começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você esteja já no mundo espiritual. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudos sistematizado da doutrina espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, e um dos participantes, um senhor, levantou o braço e disse assim: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse: mas como? É porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Eu acho que eu já desencarnei. Às vezes acontece, né? Então vejam, mas como é importante o culto do Evangelho no lar. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas leiam o livro Os Mensageiros. Leiam só esse trecho pelo menos. O que acontece do lado de lá, quando se realiza o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa casa, naquele dia, naquela hora determinada, quando espíritos nobres vêm até em nossos lares para nos ajudar e ajudar os espíritos que podem estar ali conosco. É muito bom. A vida do espírita se divide entre antes e depois do culto do Evangelho no lar. Tem folders da Federação Brasileira, vocês encontram também na internet até palestras sobre esse assunto. Bom, pessoal, qual é a missão do Espiritismo? É só ler ali, ó. Nazareno é porque eu vi ali, nem acreditei. Livro dos Médiuns, questão 303. Nós fizemos uma palestra só sobre esse assunto aqui. A missão do Espiritismo, segundo o Livro dos Médiuns, item 303, é a melhoria moral da humanidade. Então o Espiritismo não veio aqui para curar corpos perecíveis. Nem era esta a missão de Jesus. Jesus curava para chamar a atenção do povo, mas muitos ele não curou. E a missão dele era trazer a mensagem redentora, consoladora para a humanidade. E ainda nos prometeu um outro consolador, que é a doutrina espírita, que vem trazer o seu Evangelho em toda a sua beleza, em toda a sua pureza. Nosso Valdir dirige um grupo aqui de estudo, miudinho do Evangelho, que dia? Às quartas-feiras, aqui no Francisco de Assis. Então a missão do Espiritismo, vamos ter curas? Vamos, mas em todas as religiões há curas também. Nós queremos é curar o espírito, não é? Então cirurgias espirituais funcionam? Funcionam, mas nem para todo mundo. Não se deve usar instrumentos cortantes, né? A gente não veio para concorrer com a medicina.
Mas a gente deve orar pelos médiuns de efeitos físicos. E aliás, a gente, no seminário sobre esse assunto, a gente explica com mais detalhes como é que deveria funcionar, não é bem. O ideal era que a gente nem soubesse quem é o médium de efeitos físicos. Fosse uma equipe aplicando passes e a gente nem sempre sabe quem são os médiuns de efeitos físicos. Nazareno, devemos tomar remédio? O que é que vocês acham? Sim, pessoal. Porque tem gente que diz assim: ah, Nazareno, eu sou espírita, eu não vou tomar remédio para depressão, não. Eu sou espírita. Aí eu digo assim: então quando você for fazer uma cirurgia, você também peça para não tomar anestesia. Porque se temos a medicação para aliviar o sofrimento, para nos trazer, não é, uma melhor qualidade de vida, para a gente produzir mais. Se a gente ficar lá todo, né, porque eu não digo que depressão, que entra em depressão, eu digo que fico romântico, que é mais chique, não é? Ou que eu entre em reflexão, estou fazendo autoconhecimento. Então se tem, a minha psiquiatra quis me passar um remédio fraco, eu disse: não, doutor, eu quero um remédio mais forte, porque eu quero ter mais energia para trabalhar, porque eu sei que é a caridade que cobre a multidão de pecados, que porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Se eu ficar lá em casa todo romântico, lá deitado com preguiça, com tudo, né, me acabando lá de depressão, de desânimo, não, eu quero, vamos usar. Chico usava 14 comprimidos por dia, mas a gente é melhor do que Chico Xavier, claro, não é? Claro que a gente é melhor do que Chico Xavier. Então vamos usar a medicação. O remédio vai tratar o efeito, os sintomas. Claro que a gente não vai ficar combatendo só o sintoma, a gente vai tratar a causa. Qual é a causa principal? É um espírito que precisa, não é, evoluir, que está com enfermidade, que está com desarmonias, que a doença está funcionando como um dreno, como expiação, como evolução. Então vamos identificar e vamos tratar também o espírito, mas vamos combater os efeitos, vamos combater os sintomas, vamos usar a medicação, sim. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, e muita gente tem que tomar cuidado com isso. Meu pai teve um amigo que teve câncer de pâncreas, foi conversar com um médium em uma determinada cidade. O médico fez um tratamento, disse: olha, você já está completamente curado. E ele parou de tomar o remédio. Quando foi ver, a doença já havia se alastrado. E o médico disse: olha, se você não tivesse interrompido o tratamento, o senhor teria mais tempo de vida. Mas porque um médium inconsequente, um médium que não conhece doutrina espírita, foi dizer que ele não precisava mais tomar remédio. Quando meu pai falou isso, ele veio. Meu pai não é espírita, né? Eu disse: papai, eu quero que o senhor me dê o nome desse médico, eu quero denunciá-lo, porque isso não é espiritismo. Então quantas vezes a gente às vezes está lá, né? Alberto Almeida diz que tem gente que ficou dando passe numa pessoa fazendo tratamento espiritual, e a pessoa com vários problemas, várias enfermidades, quando foi no médico, era um tumor que ele tinha no cérebro, e eles diziam que era obsessão. Há doenças mesmo do corpo físico, não é tudo culpa dos espíritos, meus amigos. A gente tem que ser muito mais cauteloso. Vejam que até os hormônios nos alteram, não é? As mulheres, cerca de uma vez por mês, não é? O mês lunar, elas passam por episódio que provoca muita indignação para nós, os maridos, que não temos nada a ver com isso. Uma tal de TPM. E uma amiga minha me perguntou: Neno, você sabe o que significa TPM? Eu disse: não é tensão pré-menstrual, não. Ela: não, significa tenha pena de mim. Tal o sofrimento das coitadas naquele dia. Até o gato percebe quando a patroa está naqueles dias. Você jura que ela está obsediada, que é um espírito muito obsessor, muito terrível, não é? Mas são só hormônios. A gente ter consciência espírita, tem que ser questionador, tem que ser lúcido, tem que andar passo a passo com a ciência, não é? Então vamos usar a medicação para nos ajudar. E por que Deus permite o mal, Nazareno? Para que a gente, não é, melhore, para que a gente avance. E Humberto de Campos nos conta a história chamada o bendito aguilhão, a bendita espora, né? O bendito chicote. É uma palavra antiga, não é?
não é utilizada hoje. E ele conta uma história de que um dia Jesus estava na casa de Pedro e os apóstolos ficam dizendo: Senhor, mas é muito difícil seguir a boa nova com tantas enfermidades. É muito difícil, Senhor, seguir os teus passos com tantas doenças, com tanto sofrimento. Por que nós não curamos todas as pessoas? E Jesus, como é um grande pedagogo, disse: tudo bem, meus amigos, amanhã nós iremos curar a todos que nos procurarem. Eles ficaram felizes. No dia seguinte montaram uma tenda e as pessoas vinham de toda parte, cegos, paralíticos, não é? Aleijados, enfim, e Jesus impondo suas mãos e ali eles ficando curados. E quando eles saíam, Pedro dizia: olha, meu irmão, você aguarde, porque depois que Jesus atender a todos, ele vai falar sobre as claridades da boa nova, da vida espiritual que nos aguarda. E a pessoa dizia: ah, Pedro, é porque eu deixei as crianças em casa, as panelas no fogo, eu preciso ir embora. E voltava, saía. O outro, ele falava: meus amigos, aguardem, porque Jesus vai nos falar da verdadeira vida, da vida em abundância, do tesouro que devemos acumular no reino dos céus. E a pessoa diz: Pedro, é porque eu deixei uma parelha de bois lá para vender e eu preciso retornar ao meu trabalho. E assim foram saindo uns e outros. Quando Jesus terminou de curar o último enfermo, ao final da tarde, só restava ele e também os 12 apóstolos. E aí Jesus teria dito: meus amigos, a doença, a enfermidade, ainda é o bendito aguilhão, a bendita espora, a tanger a humanidade do lamaçal da terra para as claridades do mundo superior. Então a doença ainda é necessária para nos fazer despertar, nos iluminar, nos fazer evoluir. Então compreendemos, como Paulo nos diz, que devemos dar graça de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não é? Teria mais coisa para a gente comentar, o tempo não vai ser possível. E Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação, e que os outros 50% vêm com o tempo, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem Homem no Mundo nos diz: sede alegres, felizes, porque a alegria, meus amigos, ela nos traz também saúde. Mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Eu ia contar a história do Jerônimo Mendonça, doente, cego, paralisado, e falando da alegria de viver, dando palestras. Fundou 3 centros espíritas, um abrigo de crianças, e vai fazer um trabalho formidável. Desencarna aos 50 anos, cumprindo a sua missão, a sua expiação, e aparecendo em toda glória no mundo espiritual. Jesus nos convida, meus amigos: não está escrito, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus. Dá tempo de uma poesia? E quando vocês estiverem aflitos, lembrem-se então de Jesus. Lembrem-se que o nosso Pai só permite aquilo que a gente chama de mal para o nosso próprio bem. E quando questionarmos onde está Deus, vamos lembrar da poesia do mesmo nome, de José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, de Irã Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe.
A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Eu vejo, mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites e o luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Eu vejo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu percebo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor nos abençoe e nos mantenha em sua paz.